Muito bem-vindos a mais um episódio do Bravecast. E esse episódio ele é especial para mim. Pro Eduardo e pro Pablo eu não tô preocupado. Mas para mim, Pra mim é mais que especial. ele é muito especial porque a gente tem a honra de receber a Mari Muito aqui obrigada. com a gente. A Mari que é gestora de muitas clínicas sem que as pessoas saibam. Mas a Mari é Mas de uma em principal. É, né? a principal ela vai contar para vocês e é uma honra te receber aqui, Mari. Muito obrigada. Eu queria Obrigado. pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de quem é a Mari e o que você tem feito junto com o teu marido, que a gente gosta demais também. Então, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra poder, de alguma forma, representar as mulheres que encabeçam a gestão e, de certa forma, a liderança de uma clínica de cirurgia plástica. Então, meu nome é Mariana Barque, eu sou formada em Direito. E, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, é que quem não é formado em medicina, quem não é formado em administração, não pode estar à frente de uma gestão de uma clínica. E, na verdade, todas as pessoas que desejam de todo o coração administrar uma clínica e que tenham paixão pelo profissional que está lá e admiração por esse podem fazer uma gestão. Claro que a gente precisa ir atrás de cursos, claro que a gente precisa se especializar, mas se a gente tiver um desejo no coração de fazer um trabalho bem feito, a gente vai lá e faz. Então, eu sou formada em Direito, trabalho com o meu marido. Fui entrada nessa área por convite, na verdade, e instrução de um grande amigo meu, um sábio, que falou: Mari, simplesmente vá, se você gosta de ajudar as pessoas. Comecei primeiro compreendendo quem eram os funcionários, quem eram os colaboradores, porque eu acho que o primeiro passo quando você quer fazer a gestão de uma clínica é você conhecer quem está do teu lado. Então, conversei com os funcionários primeiro, descobri qual que era a essência de cada um, qual que era a essência da clínica, e daí a gente faz hoje o que a gente chama de além da cirurgia plástica. Que é o Insta da Mari, gente. Além da cirurgia plástica. Sigam ali que é bem bacana. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é esse além. né? É além, Eu tudo vou- que é além, é além. É do além, é. É além. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Eu fui aluno da segunda turma de treinamento de mastopexia em L, meu mestre, Dr. Adel. E o que eu achei muito interessante é a Mari abordar a parte espiritual. Isso aí é transformador. Eu acho que a gente está começando a caminhar mais nesse sentido. Não é mais a questão do dinheiro, do treinamento, a parte técnica, mas a gente tem que pensar Não também só, né? na Não só. não só a questão espiritual. Uma frase que a Mari falou, assim, ó, você está cuidando Do amor da vida. do amor da vida de alguém. Olha como é profundo isso. Então, eu acho que Ninguém seria esquece isso, essa ou além, frase, Mari. né, Mari? Então, Ninguém esquece essa. explica um É. pouco mais para nós, assim, como você tem colocado isso na prática clínica, esse cuidado, esse amor todo com as pacientes. Então vamos lá. Primeiro, o que eu gosto de falar quando a gente fala de espírito é que a gente não é só um corpo físico. O corpo físico é o mais denso, porque é o que a gente enxerga. Mas depois do corpo físico vem a energia. A gente precisa comer, a gente precisa dormir para a gente poder ter energia para poder se movimentar. Mas depois da energia, o que a gente tem? A gente tem as emoções, que fica não por acaso no nosso coração. Aí a gente tem uma mente e a gente tem um espírito. E para a gente acessar a nossa parte espiritual, a gente está em equilíbrio com todos. Mas qual que é o corpo mais sutil quando, de repente, ele muda e a gente não está bem? As nossas emoções. E grande parte das pacientes, quando elas buscam uma transformação na cirurgia plástica, é muito além da física. E se a gente não compreender as emoções dela, como elas estão se sentindo, como é que a gente acessa o coração delas? Como é que a gente faz com que, efetivamente, aquele trabalho lindo e maravilhoso que vocês, doutores, fazem, faça com que elas se sintam bem quando elas se olham na frente do espelho? Então, quando a gente pensa no amor da vida de alguém, a gente pensa, como é que será que a minha mãe, que está, vamos hipoteticamente, sofrendo há 10 anos com uma mama grande, ela quer se sentir após a cirurgia? Ela quer se sentir como uma menina de 14 anos ou ela quer se sentir como uma senhora de 60 anos, só com menos volume? Ela se preocupa com a cicatriz ou ela não se preocupa? O amor da vida de alguém é o amor é a paciente também, porque o marido dela enxergou ela ao longo de anos, antes dela decidir fazer a cirurgia, ou a filha que também tem a mama grande, ou mesmo a jovem que quer fazer uma lipoaspiração porque ela quer uma marcaçãozinha no abdômen, que mesmo treinando ela não consegue. Então, entender e olhar para a paciente com não empatia, porque vai além também, com aquela ideia de eu quero entender como você se sente hoje e eu quero fazer com que você sinta melhor,
Isso é trazer o amor para dentro da cirurgia plástica e eu acho que é onde faz a diferença, né? E é difícil às vezes, né, Mari? Pelo menos eu, Márcio, Pablo, com certeza o Adel também, a gente não tem isso na nossa formação, né? Isso é algo que às vezes você demora para conseguir trazer do paciente. Eu sei que você você ajuda o Adel fazendo uma pré-avaliação, Pré-consulta. uma pré-consulta, onde você passa ali horas, às vezes mais de uma hora com a paciente para conseguir gerar essa conexão. Perfeito. Porque muitas vezes a pessoa vai se fechar quando você tentar entender a fundo essa sensação que ela O médico tem. é mais difícil, né? Eu acredito que O sim. médico é muito cético. E vocês é técnico. Eu acho assim, ai, Mari, então o médico não tem que se tornar humano? Claro que não. Mas vamos lá. Se pega eu, sua esposa, que trabalha com você também, a Lu também trabalha. Na verdade, aqui todos vocês são muito sábios, né? Todos são muito sábios, tem as esposas por perto. Mas se vocês pegam uma pessoa que não é às vezes não o tem a sábio, esposa. que não é aquele técnico, que não é quem vai fazer a performance da cirurgia, mas alguém que é leiga, porque tem, de certa forma, um conhecimento mais não tão técnico, chega para a paciente e fala, de 0 a 10, que nota você dá para tua autoestima hoje? 5. Por quê? Por causa disso. Tá ok. Qual cirurgia você quer fazer? Quero fazer mama, quero fazer lipo. Que resultado você espera com isso? E dela conta. E daí você anota isso pro cirurgião e conta a história dela. Por exemplo, a paciente que emagreceu 60 quilos, ou emagreceu 30, ou emagreceu 5, por que ela emagreceu? Porque um belo dia teve algo que aconteceu que virou a chavinha dela. E você anota. A partir do momento que você anota e conta o que aconteceu, ou a paciente que perdeu o marido no Covid, isso já aconteceu com a gente. Aí você anota, você, Márcio, você, Pablo, você, Eduardo, você olha e fala, nossa, a paciente perdeu um marido faz 1 ano e meio, por isso que ela perdeu peso. E agora ela quer fazer mama porque esse sonho de fazer mama já acompanha ela há 15 anos. Eu vou olhar para ela diferente. Sim. Mas a gente olha para as pacientes diferentes? Claro que sim. Cada paciente é uma. Cada paciente tem um desejo. Os problemas são os mesmos, mas a pessoa que traz o problema é totalmente diferente. Né? Totalmente. Então, esse olhar sendo levado para vocês vai fazer com que a consulta de vocês seja diferente. Porque a solução para cada problema é diferente. Não? Você não pode apresentar uma solução mágica que resolve tudo. Não existe isso, né? O paciente não quer colocar implante porque ela tem medo de risco, de câncer, ou porque alguém falou para ela que a prótese vai trazer uma doença para ela. Você não vai convencer essa paciente de colocar implante, porque ela não quer isso. Ela quer um resultado natural. E ela não quer ter essa preocupação de ter que fazer uma cirurgia novamente. Então, quando você entende e você vai além, aí é onde todas as coisas acontecem. Tu começou falando uma coisa que a gente chama de cliente interno, né? A gente tem 2 tipos de clientes. O cliente externo, que são os nossos pacientes, e o cliente interno, que tem que ser o primeiro que a gente tem que conquistar, conhecer e agradar, que são os nossos colaboradores. Perfeito. Porque senão o clima não é agradável. Perfeito. E tem pesquisas no Brasil que mostram... No Brasil não, tem pesquisas que mostram... Não é no Brasil. Que o maior fator para que as pessoas não saiam dos seus empregos hoje não é mais o financeiro. É a satisfação que ela tem no trabalho. Total. Então, se o clima é bom e se ela se sente satisfeita lá dentro, ela tem a tendência de não sair. O segundo é o financeiro. Então, claro, todo mundo tem que receber... Todo mundo quer ganhar bem, né? Tem que receber... E sabe por quê? Mas o ambiente é mais importante. Porque o dinheiro, ele tá relacionado com a sobrevivência. O dinheiro dá condições É uma necessidade pra gente comer, fundamental. pra gente escolher onde a gente quer ir. Né? Agora, quando você se sente amado, ele tá relacionado ao viver. É isso. E aí todo mundo merece ganhar bem para ter suas necessidades atendidas e ter um pouco a mais para ajudar as outras pessoas também, para distribuir a abundância. É isso aí. Agora, Mari, eu queria que a Mari faz jornada do cliente, experiência do cliente, cuida de todo mundo, né, Mari? Então eu queria que tu contasse assim pra gente, quando foi que tu começou a te apaixonar por a questão de experiência do cliente, de oferecer algo diferenciado, cuidar das pessoas além da cirurgia plástica? Conta um pouco pra gente, Mari, qual que era a dor que você tinha quando você recebeu esse aconselhamento do sábio. Do sábio pra falar, Mari, vai junto com a Adel. Qual era o momento de vocês nesse momento? Então, o que eu falo é que assim, eu não conhecia o que o Adel fazia até ir trabalhar com ele, de verdade. A gente vivia junto, a gente era marido e mulher, sempre fomos, graças a Deus, mas ele chegava em casa, como é que foi teu dia? Meu dia foi muito bom. Como é que foi? Hoje foi um pouco difícil, mas não sabia nada o que acontecia com ele.
Quando eu conversei com esse sábio, ele falou, Mário, o que você mais gosta de fazer? O que hoje as pessoas chamam pelo Simon Sinek de qual é o seu porquê? O que você mais gosta de fazer? Comece Eu pelo falei, eu seu gosto porquê. de ajudar as pessoas. Aí ele falou, Mário, então é ao lado do Adel. Eu falei, o que eu vou Ele já faz fazer isso? ao lado do Adel? Eu sou formada em Direito, eu falei idiomas, o meu ego assim, aflorado, né? O que eu vou fazer ao lado do Adel? Ele falou, Mário, simplesmente vá e escute teu coração e fale para as joga. pessoas. É. Se joga. E a verdade é que as pessoas dizem pra você o que você tem que fazer. A gente tem que saber só com quem a gente quer ter do nosso lado. Quem a gente quer ter do nosso lado é aquela pessoa que vai nos influenciar, incentivar e nos inspirar a fazer coisas incríveis, né? Então eu simplesmente fui. E o primeiro passo foi conversar com os funcionários. Os funcionários me trouxeram as dores dos pacientes. E o que eu podia melhorar na clínica, na parte física primeiro, na parte estrutural. Sim. À medida que eu fui mudando isso, eu fui criando melhores condições para os funcionários. Porque à medida que eu fui criando melhores condições materiais, colocar uma TV num lugar, trocar o piso, melhorar o chinelinho que é dado para o paciente entrar no centro cirúrgico, porque lá a gente tem, né, um mini hospital, os funcionários começaram a confiar em mim. E cliente começaram a interno, achar então. legal. Cliente Exatamente. Foi o Primeiro primeiro. Foi cliente o interno. primeiro. É isso aí. Tem que ouvir os funcionários. Maravilha. E assim, vamos lá. Eu tava entrando, formada em Direito. Conversei com pessoas que estavam lá 14 anos na clínica, 12 anos na O clínica. que ela Eles tá sabem fazendo muito aqui, né? mais Tipo, do às que vezes eu, né? Não teve isso. E mas nunca Exato. foram mesmo. ouvidas. Nunca! É. E eu perguntei assim, tudo, assim, qual é o melhor funcionário pra você? Qual que é o pior funcionário? Se você tivesse no meu lugar, o que você faria? Aí, pior funcionário ninguém quer falar. Eu falo, ó, talvez você vai ser escolhido. Então, Aí cara. falava. E você descobre o tomate podre, gente. Você descobre quem é a E pessoa isso que tem que faz um mandar. mal pra clínica, né? Total. Pra qualquer empresa, né? Total. Eu vi que tinha excesso de funcionário. Excesso de funcionário é tempo ocioso. Tempo Sim. ocioso, infelizmente, hoje, as pessoas não investem fazendo leitura, oração. Não. Às vezes a gente faz fofoquinha. Então, daí é onde a gente tirou o excesso de funcionários, ouviu eles. E à medida que eu ouvi eles trouxeram a dor, eu falei, agora eu preciso conhecer o paciente. Como é que eu vou conhecer? Eu não posso participar da consulta com a Adel porque eu não sou médica. Então, como é que eu vou fazer? Depois que ele passar pela consulta, eu vou passar o preço. Eu que vou passar o valor, o custo da cirurgia. Então, a paciente saía do consultório com a Adel e como uma amiga, porque assim, a relação tem que ser de muita verdade, de muita conexão. O paciente sai da sala da Adel, chega pra mim, a primeira pergunta que eu faço, como é que foi a consulta com a Adel? Você gostou? Você entendeu o que ele quis dizer em relação ao procedimento que ele te indicou? Entendi, eu não entendi. Se ela não entendia, eu falava, então fala de volta com a Adel, porque naquele momento eu não sabia o que ele fazia também. Sim. Você não conseguia dar uma explicação técnica? Eu não de conseguia jeito dar uma nenhum? explicação. Aham. À medida que elas vinham trazendo as dúvidas, eu fui perguntando pro Adel Foi aprendendo. e fui aprendendo. Que é o que eu falo também. A pessoa que vende, a pessoa que trabalha junto, tem que saber o que o cirurgião faz. Hoje, na clínica, todo mundo sabe que é mastopexia múltiplanas. Desde a menina da recepção até o segurança, até a enfermagem. Por quê? Porque o tempo todo, os clientes internos estão falando do que você faz fora. Sensacional. No churrasco que você vai, no restaurante que você vai, as pessoas têm que te admirar. Se elas não te admiram, os seus clientes internos, como é que uma pessoa externa vai admirar? Tudo tem que estar E é conectado. treinamento, né, Mari? Tu tem que estar Também. constantemente ensinando as E pessoas. valorizando. Parece uma Sabe? coisa tão óbvia, né? Parece, O óbvio né? precisa ser tão dito. óbvio. Parece, né? Mas Aham. sempre são óbvios, né? Caraca. O óbvio precisa ser dito. É o que eu falo, faz o básico. Que eu falei lá que a minha amiga faz o básico. É tão básico, é óbvio uma coisa dessa, né? Muitas vezes a solução tá na nossa cara, na nossa frente, a gente não enxerga. O E eles José querem Vinagre, o José Vinagre, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, às vezes o problema é a solução. Mas é que é o seguinte... Sim, sim. É. Às O vezes problema tá é a surgindo pra solução. você pensar. Tem o problema e ele mesmo, Aham. se você parar pra pensar, a solução é isso aqui. É isso. Porque o É problema é a solução. Uhum. Mas é que o cirurgião, ainda mais o cirurgião passa muito tempo Não dentro tem. do bloco cirúrgico. Sim. Diferente, às vezes, de um clínico, Sim. que tá toda hora circulando pela clínica, né? Então, É o cirurgião diferente. precisa de alguém Que tem esse que olhar. tem esse Sim. olhar. Uhum. E às vezes é difícil. Uhum. Não é todo mundo que tem uma esposa com essa exposição, não é todo mundo que tem... Então é difícil às Mas, vezes. ó, Mas tem que saber que esse é um Esse é o ponto que não caminho. Mas pode existe, deixar... né? não pode ficar cego. Não pode desistir de buscar. Não. Existem essas pessoas, né? Existem, Uhum. E é Existem. treinável. Total. Então, assim, é legal, a Mari... Contrate um sorriso, treine uma né? É isso, assim, você... É treinável. sorrir aqui. Cada vez mais É as treinável. pessoas são contratadas pelas soft skills, né? Pelo que elas são e não pelo que elas sabem Total. ou que elas fazem. Exato. Total. Porque
tudo é treinável. Agora, aquilo que tu falou lá no começo, tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Isso é E muito ele bom. fala o seguinte, se você descobrir uma pessoa que você quer que ande com você, contrata, traz ela pra perto, mesmo Exato. que tu não Depois sabe você nem o que vai arranja- fazer. Depois Exato. você arranja uma Depois você arruma uma função, mas se você entendeu que aquela pessoa tem o mesmo propósito e gerou a conexão, traz de algum Exato. jeito, traz pra perto. Nem que seja pra ser só, sei lá, Exato. traz pra perto. Porque aí vocês vão plantar coisas boas e vão Exato. influenciar pessoas pra liberar abundância nas pessoas. Agora o resto é treinável. Então, os colaboradores, eles podem ser treinados, né? A gente faz isso, né, Mari? Você faz, a gente faz. Então, essa coisa de treinar é bom demais porque você vai capacitando as pessoas e isso gera nelas a sensação de pertencimento, Total. de Confiança. valorização. Uhum. Poxa, eles estão me dando um treinamento, eu tô ganhando, que era o Conhecimento. meu horário de trabalho. Não estou trabalhando, eu estou recebendo conhecimento, eu estou sendo capacitado e eles estão investindo em mim. Isso aí gera um pertencimento Total. Enorme, né? fantástico, assim. Eu não sei com quantos funcionários vocês estão hoje, Mari, mas eu fiquei bem feliz quando tu falou assim que você, antes de começar a querer melhorar, você deu uma enxugada Total. na máquina, né? 10 funcionários a gente 10? mandou embora. Uhum. É isso que eu ia perguntar. É coisa. É. Isso dava, tipo, quantos por cento do teu número de colaboradores na época? Era quase 50%. É. 20 pessoas, 20 funcionários. Aham. A gente tinha na época, na verdade, 24 funcionários. E daí a gente Ficaram caiu 14. pra... Aham. Hoje a gente tá com 17. E a gente Então, tem. olha a 17 eficiência direto. que você deu na máquina, né? Porque assim, vamos lá, se o funcionário Com é certeza bom, fazendo mais coisas do que fazia naquela época. isso, ele quer fazer mais. É. Ele quer ir além. Gente, além, vou te falar. Aquela palavra. Vamos ver o que é o além. Todo mundo A quer Mari ir vai além. todo registrar mundo. essa Eu vou palavra. registrar. Gostei do além. Porque quando você vai além, você se surpreende. Quando você vai além, você sai do óbvio, do comum. Você quer algo diferente. Vocês foram além. Quando vocês decidiram fazer esse podcast aqui, vocês foram além. Olha que legal, a quantidade de pessoas que vocês estão conversando, a quantidade de Muito informação legal. que vocês estão levando para as pessoas. E estamos Sai além. aprendendo Saiu também do aqui. óbvio. Todo mundo aqui tá Então é aprendendo. muito Cara, legal. eu tô aprendendo muito. Eu E amei. quando o colaborador ele é valorizado e tem oportunidade que ele vai além, você pode pagar mais, né? Sim, Total. sim. E Você você quer quer pagar pagar mais Você pra ele. quer, mas tem que ter a contrapartida, né? É isso. É. Você dá a oportunidade dele ir além. Gente, olha que frase legal. Escolha as pessoas que você quer ter do teu lado. E escolha também se você quer ter despesa ou investimento. Uhum. Se o teu funcionário vale a pena, você não paga um salário, você está pagando um investimento todo Sem mês. dúvida. É isso. Então, invista em pessoas, né? E não tem nenhum investimento maior do que investir no reino de Deus e em pessoas. Ah, eu concordo 100%, né? Todos nós. Somos... Nada vai te dar mais recompensa do que isso. Exato. Um é para esse mundo terreno e o outro é para vida eterna, Isso né? aí. Então, Ô Mari, quando tu vê assim, né, chegam os pacientes, tu tem essa parte inicial que é Essa muito legal. Pré-consulta. Muito legal. Quanto que você acha que dali já sai, em percentual, digamos assim, né? Já sai ela preparada para o que ela vai ouvir no Adel e o quanto o Adel já está preparado daí para mexer com a paciente, assim, no sentido de cuidar da paciente e não só operá-la, né? Porque a gente não é operador, né? A gente cuida de vidas. vocês Então, transformam vidas. entendeu? Uhum. Então eu acho assim, quanto que a influência disso na eficiência da transformação, isso que eu quero dizer. Se for falar em eficiência, eu diria pra você 100%, entendeu? Se eu for falar em conversão, eu vou falar pra você 95%. Sim. Porque, vamos lá, não pode ter pressa pra conhecer uma pessoa. Não, não tem como. Ainda mais se você tá interessado nela. Vamos lá. Vocês, quando vocês saíram pela primeira vez com aquela gatinha que vocês queriam, vocês tiveram pressa? Não, Gente, não. amor, vamos lá. Paixão, coração bateu, você foi lá. Ah. Por que a gente não vai ter isso pra uma paciente? É isso. Então a paciente sentou, ligou, oi! E daí você já começa a se interessar por ela. Tem pacientes, bem como você falou, Edu, ficam 1 hora, tem paciente que fica 2 horas. Cada um tem seu Ah, tempo, mas ela né? vai contar a história de vida dela. Mas será que não é importante? É. E daí, quando ela vai pro Adel, ela já sabe quem é o Adel. Eu já protejo elas falando que o Adel é técnico, porque o Adel realmente ele é super técnico, E ele é é o mais jeito. sério. E é o jeito dele. Isso não vai mudar, né? Não vai por quê? Porque ele me respondeu uma vez. Eu falei, Adel, você é meio grosso até na consulta. Ele falou, não, Mari. Eu, como eu tô lidando com o sexo oposto, eu trato elas como eu gostaria que o médico tratasse você. Só que assim, só que me assusta. Sim. Me assustou uma A vez que Bárbara eu vi. também fica pensando, amor, tu fala umas coisas duras pras pessoas, né? Fala, Então. mas eu falo pra ela a verdade, amor. Só que daí a gente tem que contar pra paciente como é que vocês são. Porque a ideia não é mudar vocês, mas a ideia é suavizar. Sim.
sabe? É melhorar aquilo que pode ser melhorado, sabe? É pegar as virtudes e falar, vamos colocar essas virtudes na luz? E o que for sombra, vamos deixá-las Vamos mais deixar lá, na bom, sombra. né? É mais ou menos isso. Então, assim, em termos de percentual, se você falar, Mari, você acha que todo mundo tinha que fazer? Todo mundo tinha que fazer. Legal. Em termos de percentual de conversão, é acima de 90 com certeza absoluta. Porque a paciente tá com... Muito Ela já alto. pagou metade da consulta. Sim. Porque ela vai pagar outra metade no nosso serviço, por exemplo, quando ela for conhecer efetivamente, pessoalmente a gente, ou fazer a consulta online com a Del. Mas é naquele momento que ela vê que aquilo que ela investiu corresponde à verdade. E aquilo que ela investiu tá valendo a pena. E eu falo pra ela, olha, eu quero, na verdade, que esse dinheiro que você investiu e esse tempo, porque é tempo de vida, Tempo de todo vale mundo, a né? pena. Aham. Então, você vai falar comigo o que você quiser e eu vou falar pra você o que você quiser ouvir. Aham. Dentro do que seja verdade, do que a gente esteja conversando, né? Então, assim, percentual... Tu que faz a gestão do marketing também, ou tem uma... Então... Mais ou menos. E assim, daí até você falou também, perguntando, ai, Mari, como é que é isso com a Del? Como a Del é meu marido, ai dele se ele não prestar atenção no que eu escrevi, né? Agora, gestão de marketing, ai, eu acho assim, todo mundo faz um marketing. Sim. Porque o que é o marketing? É você mostrar pro teu público externo quem é você. Então, hoje, a minha recepcionista, ela mostra quem é o Adel, com certeza absoluta. Volta a falar, o teu cliente interno, tá? Então, Mari, você faz a gestão, eu dou uma olhada, o que tá subindo, o que não tá. Por exemplo, agora, antes de sentar aqui, minutinhos antes de sentar, eu liguei pro Adel, falei, por que você repostou todo mundo sem antes contar do que se tratava isso? Entende? Boa. Aí eu tô lá cuidando, porque qual que é a ideia? Se só tem repost, a paciente vai falar, eu não quero ver isso daqui, Não, eu quero vai saber o passar. que tá acontecendo. Sim. Cai a entrega. Sim. Então, você cuida do marketing? A gente, na verdade, cuida de tudo um pouco, né? Aham. É Uhum. aquele coração de mãe. Vocês não fazem hoje só cirurgia, vocês transformam vidas, mas vocês também conversam com a paciente, vocês também dão conselhos para um funcionário, vocês também abraçam uma pessoa que precisa. Então, a gente faz hoje de tudo um pouco quando a gente quer ser Eu diferente. te perguntei isso porque eu acho que eu queria levar para exatamente o que você falou, né? Eu acho que a gente está num momento que os médicos estão muito curiosos sobre, então agora pode fazer marketing porque pode fazer o antes e depois, como se o marketing fosse fazer antes e depois. Ainda Depois não também, faz né? milagre. Ainda não, não faz. Então, assim, Tem muito mais. é do que isso, muito né? mais, muito. porque, e aí eu queria chegar nisso, exato, porque eu acho que é muito mais você mostrar quem você é e a transformação que você pode gerar. Total. E isso não quer dizer ser promessa de resultado. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Eu tô oferecendo uma solução para uma dor de alguém. Só que aí eu preciso saber da dor primeiro. Qual é Sim. a dor da pessoa? Sim. Cada um tem a sua, né? E vocês lidam com várias variáveis. Sim. Prometer um resultado é gerar uma insatisfação porque você vai gerar uma expectativa. E toda sempre. vez que você coloca uma expectativa, você frustra ela. A única coisa que eu prometo para as pacientes é que a gente vai fazer o melhor. É isso. E que a gente jamais Como vai que é a largar a mão expressão- dela. Como é que é a expressão em japonês? Gambá te kudasai. Gambá tem que ter essa. Gambá, É isso. gambá te kudasai. Porque isso Deu a gente melhor pode- de si. Vou dar o melhor de, É de isso. mim Isso a gente sempre. pode prometer. Porque depende só de você. Sim. Agora, tudo aquilo que depende de algo que tá fora de você, como Externo. que você Você vai não tem prometer? controle. Você não tem controle. É isso. Ah, fiquei bravo porque a pessoa falou de você, falou de mim. Não tem o que eu fazer, entende? É. Agora, tudo que depende de você, você pode fazer. E de você, o que depende? A gente tratar com as pacientes com muito carinho, a gente ouvir elas e a gente falar, olha, eu vou fazer o melhor. As variáveis vão acontecer. A gente sabe o que acontece na anestesia, a gente sabe o que acontece com o edema. A gente tá tentando cada vez mais proteger, né? Cirurgia plástica funcional, Vamos faz estudando isso, cada vez exame. mais, vamos Meu melhorando. Deus, graças a Deus, né? É. Mas a gente sabe que a gente é único, né? E Todo o ser é ponto, único. o ponto que o Márcio tocou do marketing, né? Eu acredito muito nisso. Em você ser verdadeiro, Total. né? Total. Não tem como hoje, ainda mais no que a gente faz, Historinha. historinha. Né? Aí Tá a na pessoa moda vê o isso, doutor agora eu vou começar a Eduardo, fazer isso. doutor Eduardo na internet, aí você chega lá na consulta, é outro cara totalmente diferente. Mas quem é esse cara Não, aí? tem que ser verdadeiro. Eu quero meu né? doutor. Se você é mais sério, seja mais sério onde você Exato. faz. Se você é mais brincalhão, autêntico. seja autêntico, né? As pessoas Exato. compram autenticidade, mesmo sem saber, né? E Coerência. a coerência. E isso é as ferramentas que a gente tem hoje para ser autêntico, né? Temos Instagram, temos um monte de ferramentas que a gente consegue mostrar essa autenticidade. E a gente, às vezes, é diferente em cada ambiente. E a paciente também. Total. Sim, sim. Por exemplo, aqui eu tô entre amigos, então eu sou mais solto, eu sou mais Uhum. brincalhão, porque eu tô entre amigos. Quando eu tô num ambiente onde eu não tenho intimidade, eu não faço tanta brincadeira. Lógico. Eu sondo mais, então a gente Sim. também tem que
até na consulta, na pré-consulta, a gente tem que ir conhecendo a pessoa, porque daí, à medida que você vai falando Mas com ela, é- você vai conhecendo a pessoa de verdade e ela vai te mostrar as dores dela de verdade. Sim. Mas Mas ela não é- quer só sim. botar um silicone. Sim. Tem muito mais do que Mas isso é por essa, trás. Sim. a importância do que a Mari faz, junto ao Adel. Ela tem lá o tempo dela, que acredito que é de 1 hora e meia, nem deve ter tempo pré-definido, Não talvez, tem. né, Mari? Não Tem lá tem. 1 hora, mas Não tem. às Quando vezes ela vai e atrasa tudo é bem. porque atrasou, né? Mas como ela já comentou com o Adel é mais técnico, provavelmente o dele já deve ter um tempo mais assim, É, o Adel é pré-determinado. meia hora a consulta dele. entendeu? Rapidinho. Então, se você não tem esse tato de tentar entender mais a dor do paciente, você tem que ter alguém que faça isso por você. Se você quer fazer uma consulta em 20 minutos, dá para fazer. Mas desde que tenha alguém na sua clínica, na sua equipe, que tenha esse olhar para entender a real dor do E eu vou te paciente. falar. Porque senão você vai ser um técnico. Total. A mama caída, vou fazer uma É isso. mastopexia. É Tchau, é isso, consulta é de isso, 20 minutos. É isso, é isso. Só que não vai conectar. E uma Exato. coisa que eu tô percebendo, as pessoas, não sei, talvez pelo fenômeno das redes sociais que a gente tá passando, as pessoas estão carentes. De serem ouvidas. Cada vez Sim, o sim, mundo é tá isso. cheio de pessoas carentes. Muitas vezes elas vão no consultório porque elas querem atenção. Sim, sim. E daí a gente precisa suprir isso aí para elas, né? A cirurgia é um meio dela eu- conseguir uma Eu vou atenção. contar uma história então para vocês. Teve uma vez que teve um homem, um rapaz que marcou consulta comigo e com a Lu. A gente tem algumas consultas que a gente faz junto. Uhum. Às vezes a paciente tem queixas não cirúrgicas. Sim. Ele marcou a consulta só pra conversar com a gente. Olha, eu não quero fazer cirurgia nenhuma, mas eu acho que vocês estão legais na rede Sim. social. E marcou a consulta. Sim. E ficamos lá Então, 1 hora. assim, Então tá bom, então vamos ficar É aqui 1 hora conversando. É isso, é Então os isso. consultórios Obrigado, eu têm não que- tenho dinheiro pra pagar a cirurgia, prestar se você atenção eu nisso. queria conversar Mas eu com quero vocês. conhecer você. E ele vai falar de você pro resto É, da vida. e a Pra gente todo ficou mundo lá. que ele se encontrar. Vai te dar Fomos um lá, milhão de tomamos pessoas. café, ficamos É na isso. clínica, mostrei É a isso. clínica, passei, ficamos Então, 1 hora e meia É sobre lá não conversando. julgar. Agora, é sobre agora eu vou acolher. para a parte É mais, isso que tá a parte mais acontecendo. legal do nosso episódio aqui. É além, né, Mari? É além. É além, Isso, isso foi além. gente. Além, Mari, além. além da cirurgia Além. plástica, Mari, Ah, conta pra gente. Como surgiu o nome? Não, nem é isso. O desafio de ser esposa-mãe Aham. e gestora. Ah, isso é legal, isso é Uhum. legal. Porque. É o papel de muitas mulheres, eu acho, Exato, né, Márcio? exato. Então, muita gente que tá assistindo esse podcast são nossas seguidoras que também têm múltiplas tarefas. Sim. É, seja ela qual for, né? Sim. Então conta pra gente como é que é isso, como é que vocês fazem pra que isso funcione, porque eu já sei que houve um período de transformação e ajustes que impulsionou muito vocês como casal, como família, isso é Total. muito legal, né? Total. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é essa vida de fazer tudo Ó, isso. uma coisa eu já sei, ela acorda acho que às 5 da manhã. Ah, pelo sim, que eu vejo. acordo cedo. Eu sou totalmente Senão não- diurna. ó, Aham, senão eu também não dá preciso- tempo de fazer tudo que isso você é faz, verdade. Mari. Eu preciso me conectar comigo Você mesmo precisa de um dia de primeiro, 25 horas, eu acho. Tô tendo uns comentários legais aqui, dizendo Uhum. que os ouvintes estão falando aqui que realmente elas querem ser ouvidas Ah, e que isso é muito, transcende muito. É isso aí. Então, que essa experiência é muito boa mesmo. Então, as clínicas hoje, elas precisam começar a atender essa parte também. Total. De dar atenção, de dar Total. carinho, não só a cirurgia. Vou fazer até um adendo aqui. Vocês transformam vidas. E quando a gente escuta o paciente, ela transmuta. Que é quando verdadeiramente ela faz aquela transformação interna. Não é só E o daí corpo. Consigo não colocar é só o tudo pra Não é fora. só o Por isso corpo. que é além. Aí ela se olha na frente do espelho, ela consegue melhorar o emprego dela, ela consegue melhorar que a a gente postura dela, Exatamente. ela fala exatamente aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. Ela descobre um novo ser dentro dela. Ela vira Então, outra isso é pessoa. transmutação. E a gente só consegue isso quando a gente escuta as pessoas. E eu concordo com você. Tá cada vez mais carente e as pessoas estão dispostas a ouvir. O celular não escuta. Não. Não. Só pra a te gente- vender. Você só As transmite. pessoas só se Exato, comunicam pelo sabe? celular. E Só pra outra, te o mandar celular iFood. só vai te dar o conselho que você tá buscando. É. Exatamente. Agora, uma pessoa de real, verdade, que faz o toque, 5 linguagens do amor, palavras de afirmação, o toque, tempo de qualidade, gente. A gente Tempo de tem qualidade. que fazer E ó, o isso, tempo sabe? de qualidade é uma das linguagens de amor pra maioria das mulheres. Sim. Pro homem, às vezes, nem é tanto. Pro Os homem homens é toque palavras de físico e afirmação. palavra de afirmação. Aham. 99% dos homens vai ser isso, né? Exato. Mas para as mulheres, o tempo de qualidade estão prestando atenção em mim. E eu não tô É isso aí. condenando nem dizendo, isso aí. entendeu? Que é melhor ou pior. Mas as mulheres, elas têm mais necessidade Total. de serem ouvidas. Total. E às total. vezes... E qual que é o grande público da cirurgia plástica? Exato. Ainda Exato. é mulher. Ainda é. Né? Tem uma paciente que eu fiz a pré-consulta online, eu chamei ela e falei assim, gente, você tá com a blusa igual a mim. Jurei, a gente se conectou por isso. E ela lembra disso até hoje. E daí, vamos lá, palavra de afirmação. Todo mundo tem algo que a gente pode olhar e elogiar. A gente só Sem precisa estar dúvida, atento a isso, sem né? dúvida. Ó, vou Agora- contar um segredinho então. Ah, O nosso pop de concierge, que é depois que passa da consulta alguém que passa o preço para as pacientes. No nosso pop do concierge, a primeira coisa, se apresentar, recebe tudo passo a passo.
receba o paciente de pé, cumprimente. Se for mulher e você já tem intimidade, você pode dar um beijinho, se não, você só cumprimenta. Sim. É tudo assim. Ofereça, né? Faça um elogio genuíno. Sincero. É Genuíno. isso. Quer Faz falar, Procure. tem que ser sincero. Não é, Total. eu elogio É. está no pop. Elas Total. têm que dar um elogio genuíno, porque você está mostrando. Do Não é teu que você está coração. fingindo. É. Você está mostrando para ela que você de fato se importa com ela e está fazendo isso com um É elogio isso. genuíno. É isso. Aquele elogio falso é terrível. Não a pessoa dá. percebe na Claro hora. que Vai sim. perceber na hora. Pega mal, é melhor não... Não tem, né? Não, e a nossa clínica tem dermatologia, então muita recorrência. Sim. São pessoas que estão sempre Que lá, voltam. sempre lá, sempre lá. Você se lembra, né? Aham. Fica frequente, né? Entendeu? Aham. Vamos lá, agora a tua pergunta de como que dá conta, né? Primeira coisa que eu gosto de falar pra todo mundo, a gente não dá conta de tudo. A gente estabelece prioridades, Exato. tá? Então vamos lá, na pirâmide de prioridade. Eu começo o dia agradecendo, eu começo o dia orando, eu começo o dia meditando. Porque quando a gente medita, a gente sedita. Eu medito o que eu quero pro meu dia. E ainda que ele vá fugir do transcurso, que é natural, porque eu não tenho controle do que tá fora de mim, eu pelo menos já disse o que eu quero que o meu dia seja. Eu já disse que eu quero tratar bem as pessoas, eu já disse que eu não quero me irritar, eu já disse que eu quero fazer com que eu passe meu melhor pra todo mundo, eu já disse que eu quero aprender, eu já disse que eu quero ficar bem com a Del. Então a gente coloca ali no teu dia o que você quer. Eu tenho tempo de trabalho, com certeza. Quando a gente trabalha na gestão e quando a gente é mais próxima do cirurgião, a gente não tem muito carga horária. Ai, Maria, meio que trabalho ininterrupto. Acaba Só sendo, que né? acaba que você... Eu achava que eu trabalhava mais do que vocês. E aqui fica até uma dica pra quem faz gestão. Vai ver o que vocês fazem no centro cirúrgico. De verdade. Eu fui uma vez, porque eu tava reclamando, e meu grande sábio amigo falou pra mim, Mari, vai lá ao lado da Del. Eu falei, vou fazer o quê? Ele simplesmente fique de pé. Eu fui e eu não aguentei ficar de pé. Então, número 1, eu não tenho o físico que vocês têm. Mari, mas você treina, você faz exercício. Eu não tenho o físico que vocês têm. Número 2, eu não tenho a concentração que vocês têm. Porque eu gosto de falar. E o centro cirúrgico é insalubre, né? É tudo Gente, fechado, você fica o fechado, tempo você não todo. vê a Quente. luz. Eu não consigo ficar mais de 2 horas. Sem ir no banheiro, vocês passam 6 horas ali É no banheiro. impressionante. É impressionante o que vocês fazem. De verdade. O cara vira uma máquina. Aí eu né? falei, vou tomar uma água. Daí o Adel, você tá ficando louca? Daí eu falei, ué, qual o problema? Não pode trazer. Desculpa, você experimentou e ficou lá junto? Na verdade, não cheguei a me experimentar, Só, mas porque eu ficou no- fiquei na ali. sala. Ficou ali, na mesma Deus me livre, condição. imagina a mesa dele mais baixa e tudo mais, mas assim. Aí eu falei, vou pegar uma água. Ele falou, você tá ficando louca? Daí eu falei, como? Não pode trazer um copo de água? Vou falar com a vigilância. Ele falou, não passe vergonha. Aí eu falei, você tá falando sério? Dele, Mari, nada externo pode entrar no centro cirúrgico. Aí eu falei, nossa, claro que sim, isso lá no começo. Eu falei, ferrou. Eu falei, eu não faço o que vocês médicos fazem. Então, se eu não faço, responder mensagem 5 horas da manhã, responder mensagem 11 horas da manhã, responder mensagem sábado, domingo, Ficou mais, é nada. entre aspas, fácil, né, Mari? É mais fácil. Por quê? É. Porque não é as horas de trabalho que contam, mas é a intensidade de é. entrega. Então, quando o Adel chega em casa, ele vai pro mundo dele do nada, do joguinho, eu falo, deixa ele, né? Porque Boa. ele precisa... Não, verdade? Vou chamar minha Ajudou esposa aqui. muito a entender. essa é Gente, boa. Mas aí, ó, juro, mas aí a ajudou sabedoria. muito a entender. Quer fazer tua mulher feliz? Chega em casa e escuta ela. Porque ela tá. Não, ou o coloca dia ela pra inteiro falar com os esperando- pacientes. É. Daí ela já exauriu. Eu acho que eu vou botar ela pra falar com minhas pacientes. Não, mas ela tem os pacientes dela Cara, também. É, Gente, não dá. O Adel ganhou na loteria. Porque eu não peço eu mais acho pra que falar sim. com Mas ele. mas é porque. Já eu- falou Eu falo com os de- não pacientes. são todas as Vocês já, Tá com já tá com cãibra na língua, né, Mari? A Bárbara, ela é um pouco diferente do padrão das mulheres. Ela não tem tanta necessidade de falar e de escutar, ser escutada. Uhum, Mas de forma geral, uhum. Tempo de as qualidade. mulheres, quando o marido chega, ela quer ter o tempo de qualidade, Quer ela quer contar o que conversar aconteceu. aquilo que você falou. Como é que foi teu dia? E o homem responde assim: ah, foi bom. Foi bom? É. Foi ruim. Foi e ela mais ou ainda, menos. tá, mas me Acabou. conta mais, Uhum. fala mais. Ou tal. ela Deixa quer eu te contar alguma ajudar. É. Aham. Não, o homem já esgotou a quantidade de palavras do dia. É. O homem precisa falar 7 mil palavras por dia. A mulher precisa falar 10 mil palavras por dia. É, e Então algumas o um homem já pouquinho esgotou coisa. Algumas e a Mari um pouquinho mais. mais. É. Mas aí a sabedoria do homem é ele mesmo cansado. E outra coisa que eu aprendi com o Wendel ele chega na porta de casa e ele traz pra ele a emoção que ele quer liberar dentro da casa dele quando ele entrar. Então Apaga ele as para outras. antes, então ele Deixa ensina aqui no ferramentas, tapete. aqui vai ficar, agora então eu vou lembrar de algo que me traz amor, que me traz satisfação, que me traz alegria, e aí ele traz aquela imagem, e aí aquela imagem, ele respira aquilo, e aí ele entra em casa, porque ele não precisa Perfeito. trazer o problema. Sim. Perfeito. Em casa ele não tem que trazer o problema, ele tem que chegar disposto para escutar a esposa, disposto, a gente tem que chegar para dar amor para as nossas filhas, às vezes eu chego exaurido. Uhum.
Mas quando veio minhas filhas, É um combustível. é outra coisa. Então, assim, Carrega as a gente baterias. precisa entregar o que tem que ser entregue para cada pessoa. Mas eu acho que um desafio, acho que todos vivem aqui, todo mundo trabalha com a sua parceira, é que mesmo você esvaziando, às vezes o que a parceira tá esperando é conversar com a coisa de trabalho também. Aham. E às vezes as coisas de trabalho não são tão agradáveis igual a conversa de exaurir tudo. Então a gente tem que ter essa... É que pro Tem que homem ter é um fácil, dia na né? Saiu do trabalho, Saiu. acabou o É, trabalho. E às vezes a mulher Chega tá lá outro assunto. esperando pra conversar de alguma coisa do trabalho. E aí é futebol, é outra coisa. Mas a gente não quer falar de trabalho. Nós todos aqui trabalhamos com o cônjuge, né? É, Então, todos. É começa às desafiador, vezes, mas a gente em casa tá falando, vocês conversam muito, tipo assim, na cama, antes de dormir. Vocês sabe aquele conversam muito sobre... paciente? Bah, Não, antes de dormir, não, mas, por exemplo, Tipo, de no manhã, jantar. cedinho, eu acordo antes do Cadel, né? Aí ele vai operar lá aquele paciente que eu me lembrei, por exemplo, Rogério. E eu sabia exatamente o que ele queria. Eu falei, amor, você sabe que você vai operar hoje o Rogério, né? Você lembra da história dele? É, ele ele já quer me aquela tinha barriga bem lisinha, ele quer fazer abdominoplastia porque ele não aceita tecnologia de retração, porque ele não acredita, ele se preocupa com... Daí, beleza, falei pra ele antes dele sair de casa. Isso Quando é ele tá ótimo. no caminho, eu liguei de volta. Falei, amor, lembra. fala com ele de volta, explica que talvez ele pode ficar com a cicatriz vertical e tudo mais. Então, assim, se realmente se envolve assim, nessa... Daí o Adel falou pra mim, na segunda vez que eu falei, Mari, eu já ouvi. E eu entendi. Daí eu falei, então tá bom. Aí eu orei. Aí isso Aí eu falei, acontece Deus, às então vezes. agora só conversa com ele pra que dê tudo certo. Porque eu não posso mais ligar. Porque agora eu não faço mais. E Mas- deu tudo certo. Mas sabe que também tem uma coisa da forma de cada um de aprender, né? Sabia? Isso influencia muito. Por exemplo, a Bárbara aprende por repetição. Uhum, Ela precisa repetir várias vezes, ler várias vezes, falar várias vezes Eu- pra ela mesma. uhum. Anotar, sublinhar, É. entendeu? Aham. E tem pessoas que não, que elas têm uma memória diferente que você explicou uma vez a pessoa capta. É o Adel. É o eu Adel. Sou assim, eu Uhum. sou Então, assim se você ficar falando muitas vezes a mesma coisa pro Adel, ele fala, eu já entendi. Ele se irrita. também. É. E gera uma eu sou assim irritação. também. Lógico. Mas vamos lá, a gente trata o outro como a gente Isso, Não como é que o outro é. Isso, e aí eu acho que é o Isso é um segredo. aprendizado, né? é. Então é E, difícil, e é né? por isso que a gente tem que escutar os pacientes. Total. E é por isso que a gente gosta de DISC, né? Ver perfil comportamental, linguagem de amor, arquétipo. A gente vai pra gente conseguir entender os temperamentos, né? Porque pra gente conseguir entender, não é só uma coisa de gerar conexão pra vender, que também é Pra importante, entender. mas eu só vou entregar, porque venda na medicina, Mas é a mesma. É treinável, mas tem que ter um pouco de naturalidade, né? não, tem que ser natural. Tem que gostar de gente. Tem isso É, aí. é. Mas vender na medicina é entregar pra pessoa uma solução pra uma dor. Isso é vender. Sim. O problema é que a gente tem um preconceito com venda, que a gente acha que vender é fazer o seguinte. Eu vou É ser entregar pra- mercantilista, ela, sei lá. ela vai comprar de mim uma coisa que é boa pra mim, que não tô nem aí se é bom ou não pra ela. Exato, exato. E não é isso. Nem, Vender de nem verdade a ética é... nos permite fazer isso, né? Exato. Márcio? Então, só que eu quero só quebrar o preconceito com a palavra venda, Sim, porque sim. quando a gente, entre aspas, vende algo na medicina, o que eu tô fazendo é, eu estou te entregando algo pra você que é contraprestação, bom pra né? você. Isso. Prestação e contraprestação. Eu só Uhum, recebo Deram o por nome isso de venda porque tem É. recebimento financeiro. financeiro. Então eu recebo um dinheiro por algo que eu faço que é bom pra você, que eu tô Sim. dando o meu melhor pra você. Sim. E aí tá tudo bem. Você tá dando o teu tempo de vida. É. É o teu melhor. Voltando ao assunto dos perrengues de casais que trabalham junto, a Luísa, né, que ela, além de ser médica, ela me ajuda na gestão da clínica também, ela gosta de programar o dia dela. Você falou que você programa o seu dia quando você acorda. Cara, as Certo? nossas Ela mulheres são programa o parecidas. dia antes de dormir. E às vezes ela, Edu, sabe que amanhã a gente tem esse negócio? Não, agora não. Essa Eu tá me mais programo a hora que eu avançada. acordo. Uhum. Eu me programo a hora que eu É. acordo. Quando eu tô dirigindo, indo pro trabalho, é nesse horário que eu me programo, que eu faço essa meditação interna. Ela não, é antes de dormir. Eu tenho que chegar, não, Lu, amanhã, deixa pra amanhã, agora não. É os ajustes. Eu falo que nós somos, algumas pessoas falam que a gente é um diamante, né? Isso. Porque é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada Sim. todos os dias, né? É. E a verdade é que a gente é muito além disso, né? A gente é um ser de luz que precisa o tempo todo ter alguém ali enaltecendo a gente, se recordando que a gente é Sim, efetivamente uma sim. luz, né? Então, E é engraçado, por exemplo, a Bárbara, de manhã, ela não gosta muito de Ó, conversar. agora é assuntos de casais, gente. É. Casais que trabalham junto. A Ó, quem Bárbara tiver não gosta interessado, de é conversar um de assunto manhã. bom para hora do almoço. ó. E eu acordava sempre a mil, assim, falando no começo do casamento, sabe? Ah, não, E a aí ela Luísa, fala- se eu começar a falar com ela de manhã, ela me mata. Então, porque ela é noturna, por isso, porque É, ela gosta de programar de noite, porque É. de manhã ela quer silêncio. Ela quer silêncio, ela quer silêncio. É o Carinho, tempo carinho dela, o que também a é Mari noturno. faz, ela levanta. Bárbara também levanta cedo, tem o tempo dela com Deus, aí tem o tempo com o Daniel que tem só 10 meses, e ela já programou que é um tudo milagre, antes. né? Aham. Delícia Um demais. milagre. E aí a gente tem maneiras diferentes de ser, né? Sim, Então a gente vai aprendendo. Aí eu me lembro que eu comecei, não, tá bom, então a Bárbara não gosta de conversar de manhã, eu tenho que aprender a amar minha mulher e deixar ela ficar, Na dela de dar manhã. o tempo dela. Pra ela Até- ligar de manhã. Até foi ter um dia que aconteceu assim,
tava nessa história, o quê? Tá daí, daqui a pouco, do nada, ela vira e fala um negócio comigo. Aí eu brinquei assim, já posso falar? Tô liberado, já agora passou os começou. 40 minutos de comentários, entendeu? Eu preparo o café do Adel, me dou pra ele. Depois do café eu posso falar. Não, pior que eu faço isso mesmo. É isso aí, é isso. Então a gente vai aprender. Nós somos ao E contrário. eu, muitas vezes, domingo de noite é a hora que eu quero estar com a Bárbara. Mas antes de eu estar com ela programa toda semana. Ela tem um quadro Da no semana? quarto que ela Super bota organizada. todas... A Bárbara é muito organizada. Por isso que a minha clínica tem pop pra tudo. Nada acontece errado 2 vezes. Aham. Se cair 2 vezes a caneca, tem que ter um pop pra não cair nunca mais a Exato, caneca, entendeu? Então, ela vai toda, aí eu aprendi isso. Ela tem que ter o tempo de estar com as crianças, botar as crianças pra dormir, programar a semana inteira, aí depois a gente vai ter o nosso tempo. Porque aí eu ficava frustrado, entendeu? Eu quero a minha mulher pra mim. Cadê meu tempo, né? Mas Me e o coloca na tempo dela? agenda. É isso aí, entendeu? Então por isso que eu Tem te que perguntei. agendar. E se você Tem que cobrasse agendar. dela, ela se sentir não amada, É poxa, eu preciso organizar a Incompreendida. casa. Você não dá valor pra Incompreendida, isso, incompreendida. né? É. Uhum. Por isso que eu te perguntei, porque eu vejo que tu e a Bárbara, a Lu eu não conheço muito, né? A Cá Uhum. já é minha amiga íntima, mas tu e a Bárbara tem umas coisas bem semelhantes nesse sentido, assim, porque são também gestoras, né? E foram se transformando, porque Sim. nenhuma das Não, duas era, Nasceu assim, Total. né? E foram Tá. se transformando em excelentes gestoras. Então, eu acho que para todas as nossas seguidoras aqui que estão assistindo, é muito legal e saber que todo mundo pode fazer, pode fazer, Pode. pode alcançar. É só querer. Só tem que saber se quer mesmo, Exatamente. né? Porque cada escolha é uma renúncia. E tem que saber que vão vir dificuldades, tem que saber que vão vir obstáculos, mas assim, a gente é capaz. E é sempre bom Sabe? ter, ainda mais quem tá começando a Lu, por exemplo, tá começando nessa área de gestão e tal, ter mentores, né? Ter pessoas que já passaram Tem Que que por ter ajudem. mentores. Claro. Sempre, né? Um Pra dos meus tudo, né? mentores fala assim, eu não confio em quem não tem mentores. É, O Vitor você tem que Damasio ter fala, alguém. eu não confio em ninguém que não tenha mentor. Porque na pior das hipóteses, você, É pra vai, ele encurtar só perguntar. você vai encurtar seu Total, caminho. total, Na pior das hipóteses. Total. Né? Mesmo que não te acrescente nada, o caminho você Interessante encurta. isso aí. É. O Márcio é meu mentor. É. Meu mentor tá na frente. Todos Tenha temos, sempre né? alguém pra você ligar, né? É, Quando você tiver uma dificuldade. Tenha lógico. sempre alguém pra você perguntar. Ô Mari, então nos conta assim, na história de vocês dois, ou na tua pessoal individual, se você quiser, uma coisa que foi um desafio muito grande e qual foi a solução e a transformação que isso gerou em ti? Desafio na parte profissional, Em qualquer assim? uma. Pode ser o que você achar melhor. Eu acho que o primeiro grande desafio foi deixar meu ego de lado. Eu deixar e pensar assim, puxa, mas eu estudei 5 anos de direito, eu fiz escola da magistratura e agora eu vou ser o quê, Adel? Isso Como é uma que- grande tipo assim, evolução. Qual é o meu cargo? Aham. Eu vou ser secretária. Médica eu não sou, enfermeira eu não sou. Pensei, juro, daí fica aquela. Vou fazer técnica de enfermagem, que pelo menos eu posso tirar um pontinho. Ai, de verdade, porque eu queria ser Mas o útil. seu horário. E olha que doido isso, a utilidade não tá na tua profissão, Não. mas tá no que você faz e entrega e tem um reconhecimento por detrás daquilo que você fez com todo o teu coração. Mas eu queria ter um cargo, eu queria ter um nome. Sim. Eu não queria que o Adel me beijasse na frente de ninguém, porque eu não queria que contasse que eu era esposa. Porque eu queria que as pessoas gostassem de mim por eu ser a Mari e não por eu ser Não a a esposa esposa. A esposa da Adel. Aí, sábio, né? Eu Eu acho tive um que- mentor, acho que- né? Ah, eu tive um mentor. Opa, perdão. Ele falou bem assim, Mari, Acho que você tinha um preconceito, tipo, ela vai ser a mulher do dono que tá aqui Isso, só pra isso. fazer alguma coisa da vida. a esposa do cirurgião plástico que Entendi. vai no salão uma vez por semana e que não faz, sabe como? E Porque vem aqui só, existe entre aspas, isso. tá, gente? Encher nosso saco Existe aqui. isso. Esse preconceito, Existe um ele é... Tá lá já. pré-conceito Existe. de que a esposa do cirurgião é aquela esposa que tem que estar perfeita e tudo mais, que faz cirurgia todo ano, Duas entendeu? semanas. E não é assim. Então, vencer isso dentro de mim foi mais difícil. De pensar assim que Mesmo, você tinha isso. eu E tinha você? total. Que eu, Mariana, no meu nome, só é um nome, eu estou Mariana, mas eu sou diferente, entende? Daí quando você olha pra dentro, e isso é muito difícil, Sim. olhar pra dentro é muito mais difícil do que olhar pra fora. Porque olhar pra dentro dói. Aí você vê tuas dores. Daí eu via que, na verdade, por que eu queria fazer direito? Porque eu não queria depender de homem nenhum. E de repente, o que eu tava fazendo? Quase dependendo do Adel, né? Porque, imagina, eu vou trabalhar pra ele, eu vou entregar meu tempo precioso de vida. E se o Adel me trair? Acontece alguma coisa. E se o Adel me Se os trocar? caminhos se mesmo. separam. Exato. Aí eu vou ter me dedicado e eu vou fazer o que da minha vida se eu não me dediquei no direito? Putz, juro. Isso foi bem Que difícil, legal tu porque eu falar tive isso, que Mari, muito bom. matar o leão dentro de mim, Legal. da minha insegurança, do meu medo de ter uma separação. Por quê? Porque, vamos lá, a gente traz a história da nossa vida. Isso. E da história da nossa vida, o que que é? Meu pai e minha mãe têm um casamento hoje, sabe? Tem, mas eles passaram por várias dificuldades. Várias O pai e a mãe da provações. Adel são separados. Então, o Adel não foi ensinado a não ter um casamento que não tem separação. Aham. Eu não fui ensinada a ter um casamento que não tem briga. Aham. Aí vai lá os dois bebês usando fralda, só fazendo
né? Aham. Juntos pra tentar algo diferente. É muito desafiador. Aí a gente ainda vai trabalhar junto e daí eu tenho que deixar de lado aquilo. Nunca dependa de homem nenhum, que meu pai Você falava traz muito lá pra mim. desde cedo, né? Uma Era muito crença difícil. limitante que veio lá. Uma crença limitante vem desde Total. sempre. Imagina, é muito Exatamente. forte, porque eu ouvi muito do meu pai. Eu vou investir em você pra você nunca depender de homem nenhum. E o meu sonho era ser diplomata. Então eu fui e estudei. E daí eu queria ser alguém. Aham. E quando você quer ser alguém, você acaba sendo ninguém. Mas olha que legal, boa. mesmo no pior cenário possível hoje você é a Mari Marque. Então, olha que Ou qual que é o doido seu nome isso, de né? solteira? Meu nome é Mariana Amaral de Matos. Ou Aham. Mariana de Matos, se Aham, quisesse. Hoje você é a Mari, Uhum. né? E sabe que é doido isso, né? No que Porque- você faz hoje, você tem a sua profissão e as Total. que Aí você você fala, pode Mari, o que você fazer, faz? Eu falo, executar eu em só qualquer não lugar do opero. Brasil. A Mari é uma Você autoridade pode, hoje apre- no Brasil. você Eu pode, só não execu- opero, você só, pode né? executar em qualquer clínica Eu do Brasil. incentivo as sociedades a fazer curso que tenham gestoras, que tenham as É. esposas. E olha, eu tava ontem, juro, eu tava emocionada. Eu cheguei no quarto, assim, meia-noite, e eu falei, gente, Adel, olha o que a gente tá construindo. Aí ele olhando, né, me ouvindo, assim. Aí eu falei, a gente tá construindo um movimento de mulheres que não precisam virar o crachá porque não são médicas pra estar presente nos eventos de cirurgia plástica. Mas Sabe o que é isso? Esse é um ponto que a É. Mari sempre bateu. E eu lembro uma vez você falando e reclamando. Não, xingando não, porque ela não xinga. Reclamando. Eu só fico brava, Só em de vez em off, quando, é. advogada, né? Reclamando de um evento que ela foi internacional que proibia as mulheres de participar de qualquer maneira do evento. Você lembra disso? Eu lembro. E eu não Ó, aceito. ó lá, ó, viu? Já mudou a Foi feição. evento de- Já mudou a de feição dela. Maravilha. Já mudou Eu a vou falar feição com a dela. paciente. Não, eu vou falar com a paciente o que espremeu ela, vocês espremeu. fazem e eu não posso ouvir o que vocês fazem. É. Vocês estão ficando doidos, né? Tanto que que vocês, todos, o Pablo já foi, vocês eu sei que vão lá no Doutores de Negócio, uma das coisas que a gente mais incentiva, a imersão é para gestão, liderança e marketing. Mas não adianta ir só. Tem que ir os dois. Total. A mulher pode A até não equipe. ser a trabalhar lá, sócia, mas ela ela é trabalhar. sócia do cara na vida. Total. Entende? Ela tem Ou que o contrário, dar às ideia. vezes é uma cirurgiã plástica, é uma dermatologista, ou sei lá, Total. é uma empresária. Total. Por exemplo, a gente tem lá a Vanessa, que é dona, ela não é médica, não é técnica de enfermagem, nada. Ela é dona de empresas de transplante capilar, de clínicas de transplante capilar. Ela é empresária. Uhum, Ela leva o marido, uhum. Que é o quê? que é empresário com ela. Não é, ninguém é... Ninguém é da saúde, mas Aham. eles andam juntos. E a Já andam galera junto com os adora o médicos. marido dela. Perfeito. Entende? Então, porque assim, faz toda a diferença, porque tá a sintonia, senão vai lá um só, abre a cabeça, vira a chave, chega em casa e não consegue comunicar É. com o outro, porque a experiência não é Aí a aquilo mesma. morre. Senão os dois têm Morre. vidas Morre. muito diferentes. Uma ideia não Um executada. negócio, É. um Essa é negócio uma que ideia. podia ser exponencial na vida. Total. E aí morre porque o outro não conseguiu sintonizar. E não é porque não queria. É porque, Porque- ele não teve a experiência. E às vezes transformações que você precisa colocar no seu negócio, se você não fizer antes dentro de você, não acontece. É isso. E é mais Tudo difícil. começa dentro. Transformação Porque às vezes vem vai de ter que dentro. olhar pra dentro, igual Total, você falou, total. olhar pra dentro dói. E às vezes as transformações para você conseguir fazer prosperar o seu negócio, seja lá o que for, primeiro é dentro de você. E se você chega querendo mostrar mudança pro seu cônjuge ou pro seu parceiro dentro de você e ele não tá conectado com isso, ferrou, né? Uhum. Não acontece nada, não acontece nada. Nada. E o... Nada. Tu perdeu tempo, gera frustração, na verdade. Frustração. Uhum. Porque tu sabe que tem mais e não, E não consegue aplicar. alcançar porque Não o seu consegue. parceiro, o seu cônjuge não entrou na sintonia, É na isso. mesma sintonia que você. Mas olha só E pra às vezes o gente... que você falou, algo que poderia ser exponencial, que quando nós somos empreendedores, somos empresários, a gente traz abundância para todo mundo. Quantas pessoas... É Quando isso. você ajuda uma pessoa, você ajuda no mínimo 4. E pra gente É conseguir chegar A nesse família. nível É de isso. evolução, a gente tem que começar a estancar alguns problemas. Questão do ego, que a Mari falou, da ofensa. E é difícil para todo mundo. Então, que são os... Como que o Márcio me ensinou? A isca do demônio, né? A isca de Satanás. A isca de Satanás. E é todas essas coisas ruins, a raiva, o ego, a ofensa. Sim. Então, pra gente conseguir evoluir, nós temos que estancar isso aí. E isso que a Mari tá ensinando pra nós. Então, é uma coisa além da plástica, né? Que é sensacional que... Alguém comentou aqui, ó, puxar a corda pro mesmo lado é muito mais fácil. É louco. Total. Total, cabo Exatamente. de guerra, cabo de guerra. É. E, ó, Não, gente, não é pra ter E escutei. às vezes o cabo de guerra é sem querer, né? Total. Você não quer ter um cabo de guerra, às vezes, com seu Total. parceiro ou com seu sócio. Nunca? Mas às vezes acontece, É. cara. Exato. Eu escutei alguma vez e alguém falando assim que quando você discute num relacionamento, não é briga. É só uma Isso. divergência de opinião. Sim, Você tá no sim. mesmo lado. Sim. Quando você briga, você muda de lado diferente. E É. você não quer brigar. Não, É. ninguém quer.
quando você discute, você tá discordando da opinião, não da Isso. pessoa. É isso. É diferente. E no né? Brasil a gente tem mais dificuldade, tá? No Brasil a gente é mais mimizento. É a verdade. gente É Tem mais culturas emocional. que são É. acostumadas a discutir a Discute, favor de um gente, ponto e em tá tudo comum. bem, eu tô discutindo A tua gente abraça opinião. mais também, né? É mais emocional, a gente, né? Exato. Então aí, às vezes parece que é contra a pessoa, não é pra ser contra a pessoa, a gente pode divergir de opiniões. Uma coisa que eu ensino, porque eu aprendi com um dos meus líderes também. Ninguém vai concordar 100%. Cara, com eu não ninguém. preciso... Não existe, né? Eu nem, não... nem quero e nem queremos, Nem né? existe. Unidade é diferente de unanimidade. Uhum. Sim, Eu posso andar em unidade contigo, discordando da tua opinião, sim, mas eu concordo de tomar uma decisão, mesmo que eu não concorde com a opinião. sim. Entende? Claro. Sim. Eu posso caminhar contigo. Olha, eu não acho que essa é a melhor, mas tá tudo bem. Mas vamos Eu junto. sou um contigo, nós vamos junto Sim. e a decisão é nossa. E a Isso. consequência é nossa, É nossa. e se não der certo, eu não vou dizer pra ti assim, ó, eu Avisei. falei, Eu tô porque do teu isso é a lado. pior coisa que tem, entendeu? Eu te avisei. Não, a decisão é nossa, isso é autorresponsabilidade. Se você não tem unidade, não dá certo. Você tá. Cara, às vezes tu tá certo e tu discorda da tua mulher, e você tava certo, e você vai lá e teima em fazer. E ela fala, não faz, e tu vai lá e faz. Tu acha que tu tava certo e de fato às vezes tu tá certo. Dá errado, porque tu não andou em unidade com a esposa. Entende? Ou com o teu sócio. Então precisa andar em unidade, não significa concordar em tudo. Eu Só que preciso tu melhorar falou- um pouco. Todo mundo, Eu tô aprendendo todo mundo, aqui, ó. Todo mundo Tô só ouvindo. precisa. Ó, o Tony Todo Robbins mundo fala precisa. que eu Todo quis mundo pegar porque eu não precisa. lembrava a exata frase. Obrigado, tá, Jennifer? Qualquer mudança de crescimento começa por elevar os seus próprios padrões pessoais. Total. Então, não adianta, se você não transformar aqui primeiro, pode fazer o que É você de quiser dentro lá pra no fora, né? negócio, não vai dar certo, entendeu? Precisa crescer primeiro. E não tem nada, se você é casado, você tem um relacionamento, você é um com a pessoa, É. como é que você vai ser contra você mesmo? É. O Akbar tem uma frase que eu adoro. Eu gosto muito de xícara e eu gosto muito de Essa é colocar sua as já. frases. Ah, adorei! Essa é sua já! Muito obrigada. Eu gosto muito de xícara. Que eu tomo todo dia de Eu manhã, faço o meu coleção super também. coffee e tudo mais. É. E eu gosto de colocar frases. Eu tenho muitas frases na clínica, eu tenho Olha muitas lá, uma frases. dica pro próximo. É. Coloquem frases junto. É, eu Frases acho muito legal. motivacionais. Qualquer Sim, tipo de frase. porque a gente é inspirado o tempo todo com aquilo que a gente vê, Sim. com aquilo que a gente escuta. Então, assim, quando a gente lê algo de manhã, a gente pensa, é isso mesmo. Então, tem numa xícara assim, o maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Sim. Sim. Legal. É tudo dentro da mente, né? Tendo as frasezinhas que conversam com você, a gente vai se lembrando, né? daquilo que às vezes trazer a gente a memória é aquilo que esquece. me dá esperança. Exato. Quando, teve um dia difícil, outro dia não foi tão bom, mas você tem alguém que chega, você fez o teu melhor, É. vai dar tudo certo. Puxa, é tão E confortante eu isso, tenho né? uma frase, a Bárbara tem a frase dela e todos têm que ter. Uma frase que quando você tá num momento de crise, aquela frase te libera o gatilho da esperança, da certeza, da confiança. Você tem que ter essa frase. Eu concordo. Tem que ter. Todo mundo, quase que como um mantra. Tá ruim? Não, Repete peraí. a frase. Deixa eu me Eu lembrar. tenho um bloco de notas, de frases. É verdade. Legal. Ela já tem É. várias, né? Eu Não, tenho é. várias. Depois eu tenho aqui, ó. Esse bloco de notas vai virar um livro. Olha, olha lá. já Boa. pensamos nisso. Boa. Estou profetizando. A gente tem muitos mentores, Amei. né? A gente tem muitos Sim, mentores. várias vai catando áreas, um pouco né? de Em cada cada área a coisa. gente acha um, né? E aí, a Bárbara é fantástica nisso também. Ela, todos os dias, ela tem na capa da Bíblia dela tudo que ela pensa e mentaliza de manhã pra programar o dia. Uhum, E de noite, ela revisa e fala no que eu fui bem hoje é foi... isso aí. E no que eu não fui. Hoje eu não consegui dar atenção pros meus filhos. Então amanhã eu tenho que ser melhor. Eu vou dar mais Tem que atenção treinar pros meus mais. filhos do que eu vou fazer não sei o que, entendeu? É muito Eu disciplinado. acho que o Márcio já tá 2 dias longe da Bárbara e já tá morrendo de saudade. Ah, Ele eu já vai saí lá. de saudade. Certeza. Eu já saí Já na saiu porta com com saudade. É. Bárbara, o Márcio já tá voltando. Tá então, morrendo de saudade de você. Não, é porque sabe o que é? Eu vejo assim, eu vejo a Mari e as duas são muito processuais e tal. E aí eu lembro, Hábitos é parecidos, muito né? legal. E aí eu gosto de puxar pra isso. E aí eu queria te perguntar outra coisa, Mari. Como é que é o desafio de ter tempo pras crianças, Uhum, né? Fazendo tudo A isso. Mari tem Como é que 2 tu filhos, né, organiza uhum. pra tu conseguir dar o tempo pras tuas crianças? É uma loucura. De verdade. Ainda mais que os meus dois, cada um estudando numa escola. Cada um Mas na escola. assim, é uma coisa que gente, que de verdade, eu já fiz e não gostei. E daí eu voltei, porque a gente tenta, a gente erra e a gente volta atrás, né? Como você falou, a Bárbara escreve. Não terceirizar, estar com eles em momentos que você pode. Vou dar um exemplo. Levar pra escola. Buscar na escola. É. Tá? Mari, mas hoje você não usa? Se eu posso, eu não uso, sabe? Porque... Aham. Vamos lá. Transporte escolar, por Mas eu exemplo, né? levei. E daí eu preciso que alguém busque porque eu tô numa consulta. Isso acontece nas terças-feiras. Claro. Eu não consigo buscar a Yasmin porque eu tô no meio de uma consulta. Sim. Aí eu tenho alguém que busca. É uma Mas daí eu exceção. almoço com a Yasmin.
Eu tô Porque- lembrando agora, quando era criança, era tão bom ser levado Não e é? trazido pelos Não é. pais. E é um momento que vocês falam, que as crianças falam, eu tô falando lá atrás, como você falava, né? Que as crianças contam. É De isso. manhã, eles estão mais quietinhos, mas quando você pega, como é que foi teu dia? Nossa. Mãe, é um aconteceu monte. isso. Às Daí vezes você já é. descobre um monte de coisa. Eu sempre levo e busco, meu filho. Sempre. Desde que ele nasceu. E no momento que a gente vai buscar, é aquele momento que às vezes eu tenho que falar, tá bom, mas só fala um pouquinho mais devagar, senão eu não consigo Ah, Não tô captar acompanhando. tudo. Não tô É. acompanhando. O pai é mais devagar um pouquinho, vamos lá. Mas E- realmente, você tem razão. No final do dia, que é onde eles mais querem falar. e colocar pra dormir, né? Porque Colocar colocar pra pra dormir é quando você fala, então vamos lá, teu dia hoje não foi muito bom, outro dia foi bom. Se teu dia foi bom, vamos agradecer. Se teu dia não foi, é a hora que você ora. É a hora que de repente você faz uma leitura ou não. Uhum. E eu sempre falo para as crianças, agora vamos mentalizar que você tem uma noite tranquila de sono, que os anjos sejam acampados ao redor da nossa casa e que tudo dê certo para amanhã. Muito bom. Que lindo. E daí a gente dá uma boa noite, ensina as crianças a falar eu te amo, porque tem que ser normal. Sim. A gente não pode tornar o eu te amo difícil, É, né? com As certeza. crianças Mas têm eles que só falar aprendem se a gente fala, né? só se a gente Só se a falar. gente fala, só com É exemplo. isso aí. E eu tenho um almoço com um Não monte entendi. de mulheres e gestoras. Vamos encerrar agora, Tá então. bom. Vamos Muito lá. legal. Com Mari. você, Marcião. Eu encerro? É. Legal. Mari, fui primeiro eu eu. quero te agradecer de novo. Muito obrigada. Obrigado. Porque eu Eu sei que que tu tem agradeço. outros compromissos. E eu sei Gostou do bate-papo, Mari? A pergunta mais Adorei, que importante. privilégio estar aqui com vocês. Eu Muito tive uma obrigada. aula aqui. Muito Muito bom. obrigada. A Mari é uma pessoa Obrigada. muito evoluída. É, Muito obrigada, é um gente. amor Estamos e- todos em evolução. eu lembro quando eu fui lá no curso do Adel, de Márcio Pexi em L, né? E não foi só o curso de cirurgia, né? Eu acho que a nossa conexão já foi muito legal desde lá. eu Foi fiquei muito- além. Eu lembro da tua palavra. Tu lembra? Uhum, Então. E foi muito legal, eu me lembro também. uhum. Foi muito legal e há muito tempo que eu queria ter essa oportunidade de ter Falar né, novamente. essa proximidade e tal. A gente troca a mensagem e tem um carinho, mas as vidas vão seguindo e é mais Uhum. difícil às vezes, né? Mas quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado teu tempo. Mas- E eu tenho certeza que não vai ser um sucesso único de vocês dois, mas o que vocês transcendem, né, e derramam abundância para outras pessoas, vai fazer muita diferença em muitas vidas ainda. Então, Deus te abençoe, Amém. abençoe o Adelzinho. Amém. E obrigado mais uma vez. Obrigada E a vocês. agradecer meus amigos que estão aqui, me deram a oportunidade. Eu só vim aqui Eu porque que eles me agradeço. chamaram, porque senão eu não teria vindo. E pra você que tá assistindo, não perde, gente. É bom demais. E por favor, se gostou, se fez bem pra você, se fez diferença na tua vida, indica pra mais pessoas, porque Compartilha. o propósito aqui, isso aqui é de graça, gente. O propósito aqui é abençoar vidas, não De é... graça, mas vale muito. É isso aí, é que nem Jesus. Não que tem preço, mas tem valor. é isso aí. Isso aí. Morreu por nós e é de graça a salvação, mas custou um preço muito alto pra ele, né? Então, se você gostou e faz diferença pra você, indica pra mais pessoas, que mais pessoas sejam abençoadas. E até o próximo episódio. Uhum.